Bom dia, Mato Grosso do Sul. Eu sou o Dr. Luiz Ovando e começa agora o nosso programa Tribuna da Saúde na Rede E. Novembro é o mês da conscientização sobre a saúde do homem. O câncer de próstata é a causa de morte de 28,6% da população masculina que desenvolve neoplasias malignas, ou seja, cânceres. Para falar sobre a prevenção e conscientização da saúde do homem, nós recebemos o Dr. Marcelo Brandão Vilela, que é urologista, e eu quero aqui fazer um destaque. Dr. Marcelo, ele é graduado em medicina nas Faculdades Integradas Severino Sombra em 1995 e doutorado em medicina, urologia, pela Universidade Federal de São Paulo e pós-doctoral em Pediatric Urology na Universidade de São Francisco, nos Estados Unidos. Dr. Marcelo fez residência médica de cirurgia geral e urologia na Santa Casa de Campo Grande e urologia pediátrica na Unifesp, que é a Universidade Federal de São Paulo, do estado de São Paulo. Atualmente ele é diretor da Faculdade de Medicina da Universidade Federal de Mato Grosso do Sul. Ele é professor adjunto da Universidade Federal de Mato Grosso do Sul e urologista do Hospital Regional de Mato Grosso do Sul, Rosa Maria Pedrocian. Doutor Marcelo, muito obrigado por aceitar o nosso convite mais uma vez e vir a brilhantar o nosso programa. O seu conhecimento e experiência são fundamentais para que a nossa população possa verdadeiramente entender. Hoje, nós vamos falar sobre Novembro Azul, mês da saúde do homem, pelo menos para a gente estimular o homem a se preocupar com a sua saúde. Quando fala saúde do homem, a gente fica mais voltado para a questão masculina. Embora homem e mulher tenham muitas doenças em comum, principalmente os problemas de câncer. Você veio de azul e eu vim de rosa, né, para prestigiar as mulheres do mês de outubro, que foi o mês rosa, né, atentando para isso. Mas nós temos visto, de uma maneira geral, né, já vamos começar a fazer a pergunta, depois o senhor pode falar à vontade, que a saúde do homem está voltada basicamente para a detecção de câncer de próstata. E a gente vê que o câncer não é que é raro, né? Mas comparativamente a outras doenças do aparelho genital masculino, ela não tem uma magnitude. Então tem muitas outras doenças que são deixadas de lado, principalmente a hipertrofia da próstata, que não é câncer, mas pode até vir a ser câncer, mas isso é o mais frequente. Bom dia, muito obrigado. A palavra é sua para você discorrer sobre isso, concordar ou discordar da gente. Eu agradeço a participação no seu programa, Dr. Luiz Ovando aqui da TVE. A gente sempre quer colaborar, né? Nós somos profissionais da saúde. Realmente, o senhor falou com bastante propriedade. A campanha do Novembro Azul é para a saúde do homem, né? Global, não é só a próstata, só o câncer de próstata. Tem a saúde mental, a saúde cardiovascular, a saúde sexual. E no gênito urinário, você tem o problema da próstata, né? A partir dos 45, 50 anos, começa o processo de envelhecimento e o paciente, na grande maioria das vezes, vai ter uma hipertrofia da próstata, que pode ter o câncer de próstata. Essa hipertrofia, o que é? Explica para o pessoal aí. Doutor. A hipertrofia é o crescimento da próstata, é o envelhecimento do corpo humano. Então, a próstata, que é o órgão que armazena o espermatozoide, que vem do testículo, e quando vai ter relação ejacula para a uretra, esse órgão, próstata, é uma glândula que ela envolve a uretra na saída da bexiga e ela começa a crescer. A uretra é o canal por onde sai a urina. Sim, onde sai a urina. Então, a uretra, ela sai da bexiga e a primeira coisa, a próstata, ela envolve ela. Por quê? Para lançar o espermatozoide na uretra na atividade sexual. Então, tudo tem um porquê na fisiologia, né? E só que a partir dos 45, 50 anos, isso vem muito de hereditariedade, a próstata começa a crescer. A grande maioria vai ter esse crescimento. E ele é benigno. 85% das vezes do crescimento da próstata ele é benigno. Ele vem da hereditariedade e 20% desses pacientes vão ter que passar por um procedimento cirúrgico. O que faz isso? Força a bexiga a expulsar a urina. Então é comum, com o envelhecimento, você ter as queixas urinárias.
Isso que o doutor Marcelo está falando, ele falou assim, envolve a uretra. A uretra é o canalzinho que vem da bexiga e que sai, que você urina, né? A mulher tem isso e o homem tem isso. Só que o homem tem a próstata em volta. E como ele disse, a próstata crescendo, ela não cresce só para fora. Ela cresce para dentro também, apertando a uretra. Aí o indivíduo começa a acordar de noite. Ele fica urinando, né? 2, 3, 4, 5 vezes. E a bexiga vai forçando. Ela vai crescendo e hipertrofiando. Esse é um grande problema que normalmente não se fala. É a perda involuntária de urina. E acontece por quê? Porque a bexiga, ela primeiro hipertrofia e depois ela fica sem força. Ela perde, ela fica dilatada. E ela não consegue mais expulsar toda a urina. Entendi. E tem alguns casos que ela transborda, igual uma caixa d'água cheia. Então começa a perder urina sem sentir. E às vezes é esse sintoma que eles procuram a gente. Não é a maioria dos casos, mas isso acontece com frequência. E que às vezes já passou um pouquinho na hora de evitar essa degeneração da bexiga. Sim. Mas nós temos a pergunta do Darlan Franco, 30 anos, servidor público. Vamos ver o que o Darlan tem de questionamento. Bom dia, doutor Luiz Ovando. Queria saber como prevenir os principais sintomas do câncer de próstata. Prevenir sintomas. É bom a gente esclarecer isso. A sua pergunta é importante, mas sintoma é expressão de problema, né? Então, na verdade, como prevenir o problema, né? Então, veja o seguinte, como prevenir o câncer de próstata? Isso nós vamos conversar, o doutor Marcelo vai explicar. Mas o sintoma é bom que tenha, para que a gente possa saber que tem problema funcional daquele determinado órgão. Ele quis dizer, o Darlan, doutor, como prevenir a doença, câncer de próstata? Tem jeito? Tanto o câncer de próstata, que é uma doença importante, uma mortalidade importante no sexo masculino, a prevenção é procurar o médico. E ali o médico ele vai fazer uma história, um exame físico, vai pedir um exame de sangue chamado antígeno prostático específico, que é o PSA, vai pedir ultrassom, um exame de urina, e vai fazer o exame físico, que é o toque retal, o câncer de próstata. Então, pacientes que têm já um histórico hereditário da família, principalmente masculina, de câncer de próstata a partir dos 45 anos. E homens que não têm o histórico familiar presente de câncer de próstata, esse ele vai fazer a partir dos 50 anos. Então, exige que o paciente procure o médico, porque sintomas são muito... não tem quase sintomas para câncer de próstata. Quando dá o sintoma, já é sinal de doença avançada. Isso, Darlan, é muito importante. Você viu? Porque nós estávamos falando antes de hipertrofia, crescimento da próstata. E a primeira manifestação disso, muitas vezes, é exatamente a dificuldade para urinar. É aquela hesitação vesical. Você fica parado querendo urinar e não consegue. Isso aí vai para o médico. E o doutor Marcelo está alertando que o câncer de próstata ele é silencioso, porque às vezes ele começa a desenvolver dentro de um segmento da próstata que não aperta a uretra, não tem sintoma, né? E quando você começa a ter sintoma e tal, já cresceu bastante ou já deu metástase. Então, por isso, é importante procurar o médico e fazer a prevenção, né? A gente não pode se esquecer disso. O que é essa prevenção? Fazer o exame, o PSA que o doutor Marcelo alertou. Eu vou começar aqui numa provocação, doutor Marcelo, que de uma maneira geral as pessoas querem, os homens principalmente, e isso aí é uma ambição humana de milênios, viver muito, né? E o pessoal quer viver muito e bem, né? Principalmente do ponto de vista sexual, né? À medida que você envelhece, você, por maturidade, por falência, muitas vezes, falência que eu digo é perda funcional, né? Você vai reduzindo o interesse sexual, mas alguns, pela cultura, pela cobrança, as pessoas falam, tem que resolver, tem que ser assim, tem que ser assado, tem que estar forte e tal, né? E aí o pessoal começa a entrar naquela história dos andrógenos, né? Tomar injeção de tempo em tempo. Isso é benéfico ou dá problema? Nós temos ainda um pouquinho de tempo, mas nós vamos deixar isso para o segundo bloco. E eu quero aproveitar aqui, fazer no fim desse primeiro bloco,
uma referência à Fabiana Carvalho, que fez um relato aqui do nosso último programa sobre convênios médicos, mandando uma carta e sugerindo, inclusive, para Beatriz Lemes da Silva, que é a coordenadora, administradora do programa da Santa Casa Saúde. Fabiana, muito obrigado pela sua manifestação, pela sua carta encaminhada à Beatriz, e dizer para você que nós vamos continuar insistindo nisso aqui, no que diz respeito à importância daqueles que são cuidadosos com a saúde terem uma bonificação para não pagarem por aqueles que realmente não cuidam. Muito obrigado. Nós vamos para um breve intervalo e já voltamos com essa questão do uso da testosterona para melhorar o desempenho sexual e o vigor físico. O doutor Marcelo vai falar sobre isso, não saia daí, isso é muito importante. Voltamos a apresentar o Tribuna da Saúde aqui na Rede E de Mato Grosso do Sul. Acompanhe ao vivo pelo portal da Rede E e participe mandando a sua sugestão para o WhatsApp 99832 1122. O mês de novembro traz com ele a campanha de conscientização e prevenção de saúde do homem, conhecido como Novembro Azul. Bem-vindo de volta, doutor Marcelo Brandão. E nós estamos aqui conversando, eu fiz uma pergunta para o doutor Marcelo no bloco anterior, sobre a questão dos andrógenos, ou seja, os anabolizantes ou a testosterona, né? Tudo é a mesma coisa, com algumas pequenas mudanças de radical bioquímico. Doutor Marcelo, qual o risco de se usar andrógenos em relação ao câncer de próstata e também à hipertrofia prostática benigna? Então, a próstata, ela é relacionada muito com os receptores hormonais andrógenos. Então, quando você faz uma sobrecarga, você faz uma reposição, uma suplementação andrógena, que não seria reposição, né? O que vai acontecer? Você vai aumentar a incidência de quem tem já a tendência hereditária de ter câncer de próstata e você vai aumentar a incidência de hipertrofia de próstata. Nós temos recebido muito no consultório homens que já fazem o uso da suplementação hormonal, não é nem reposição. E qual que é o problema? Eles já vêm com uma hipertrofia volumosa, então a próstata cresce muito, o normal é até 20, esses pacientes chegam com 100 gramas de próstata, 120 gramas de próstata, mas ele se sente beneficiado pelo vigor físico, sexual, que o hormônio traz, mas você tem as consequências no aparelho geniturinário. A gente vê com muita frequência, né, a preocupação do vigor, como você disse. E não há, nesse mês, né, a gente não vê, eu estou dizendo isso aqui, eu posso estar incorrendo num erro. Você na condição de urologista, professor, diretor de faculdade de medicina, pode falar o contrário. A gente não vê uma preocupação de esclarecimento no que diz respeito ao uso adequado desses hormônios. E a gente sabe que o uso de hormônios, você falou aqui, reposição e suplementação. Reposição é quando não tem nada no corpo, você precisa pôr, porque o organismo precisa, né? E suplementação, vamos dizer assim, o seu organismo está fabricando e você vai complementar aquilo, né? E aí tem uma dosagem específica para chegar num determinado nível. Mas, de uma maneira geral, o pessoal pega e faz uma injeção numa dosagem super acima daquilo que ele precisa. Isso tem levado a outros problemas além da questão próstata, especificamente, não? Então, a reposição, o paciente está com falta do andrógeno e ele tem os sintomas da falta de andrógeno. Então, vai dificultar ter atividade sexual, vai aumentar de peso. Então, o médico bem especialista, ele vê e vai colher os exames, os hormônios dele e vai fazer a reposição de uma forma adequada e o paciente vai ter o benefício porque ele não tem um hormônio, ele está insuficiente a produção. Agora, a suplementação,
é para melhorar, isso quem faz suplementação, né? É para melhorar o vigor, é para tentar aumentar a vida, a expectativa de vida, etc. Isso está muito em voga hoje, se você vê na internet, etc. e tal. O problema é que a Sociedade Brasileira de Urologia, em conjunto com a Sociedade Brasileira de Endocrinologia, a Sociedade Americana de Urologia, tem alertado sobre o excesso de uso de andrógenos, porque traz consequências, tanto na função do fígado, quanto na função do coração, quanto na função das gônadas. Então, isso vai trazer consequências. Então, aumenta índice de morte súbita, porque o aparelho cardiovascular, você vai ter hipertensão, você vai ter outros efeitos, vai ter problema no metabolismo dessa droga pelo fígado, causando problemas de insuficiência hepática. Então, vira e mexe, a gente percebe pacientes que vai fazer cirurgia plástica, tem um problema de fígado e às vezes o problema é grave. Tem um artista aí muito famoso que um tempo atrás aconteceu isso aí. Então, existe o problema da suplementação, ou seja, o excesso de hormônio trazendo malefícios bem importantes para a saúde da pessoa. Tem que ter critério. Tem que ter Nós critério. temos a pergunta de Roberto Rodrigues, 35 anos, gerente de loja. Vamos ver o que o Roberto questiona. Doutor Luiz Ovando, meu nome é Roberto e eu gostaria de saber qual que é o tempo, o prazo certinho que a gente tem que fazer a consulta e qual que é a idade recomendada para a gente poder começar a acompanhar a próstata e essas doenças da próstata, né? Roberto, muito boa a sua pergunta. Eu vou passar diretamente para o Dr. Marcelo para poder esclarecer você. Quem tem histórico na família, um tio, um primo, um avô, na família paterna principalmente, ele tem que começar a partir dos 45 anos a fazer a visita uma vez ao ano no urologista, para fazer uma investigação, e a gente vai pedir o exame do PSA, vamos fazer toque, enfim, tudo que é necessário para fazer o diagnóstico do câncer da próstata. Quem não tem o histórico familiar de câncer de próstata, a partir dos 50 anos, uma visita anual para fazer o acompanhamento. É igual o cardiologista. O cardiologista você vai de 1 a 2 vezes ao ano para ver a pressão alta, ver as taxas de colesterol. E o urologista, ele se inclui. Eu trabalho com muitos cardiologistas que uma vez por ano eles passam com a gente e a gente vai acompanhando muitos anos a saúde desse paciente. Aproveitando a pergunta do Roberto, né, o pessoal fala muito em prevenção fazendo exames. A gente tem que fazer. Próstata tem que fazer, não tem jeito. Mas existem algumas medidas em termos preventivos reais. Determinados alimentos e determinados procedimentos. Fumar aumenta o câncer de próstata? Então, fora a hereditariedade, a hereditariedade vai responder para nós 45% dos casos, 50%. Os outros são o estilo de vida. Aí você está associado o uso desregrado da bebida alcoólica, o tabagismo, aí você vem a industrialização, né? Comer muito produtos industrializados. Então, o que mostra? Por exemplo, o japonês que sai lá do Japão ou que sai lá do Oriente, ele vem para o Ocidente, vem para os Estados Unidos, aumenta o câncer de próstata. Aumenta o câncer. O negro que sai lá da África, vai para os Estados Unidos, isso aí já está tudo provado, aumenta o câncer. Então, são fatores relacionados com alimentação, estilo de vida, falta de atividade física, isso está relacionado com o aparecimento de câncer e a próstata está envolvida. Doutor Marcelo, eu tenho uma pergunta aqui do Antônio Carlos via WhatsApp. Ele diz assim: eu ando bastante de bicicleta. Tem algum problema em relação à próstata, isso? Não? É interessante. Tem pacientes nossos que adotaram o ciclismo, é muito bom. O que acontece? O cilindro, ele fica bem na região entre a bolsa escrotal e o ânus. E você encaixa ali a região perineal. É ali que está a próstata, então ele massageia a próstata. Já tentaram explicar se aumentava ou não o índice de câncer de próstata nesses pacientes. Não aumenta. Mas existe sim, quando você for fazer o exame, você tem que esperar pelo menos aí umas 72 horas para você fazer o exame de atividade de montaria, quem monta cavalo também, para você fazer o PSA. Doutor Carlos, inclusive, isso aí é importante, de interesse comum a todos, aqueles que forem fazer o exame da próstata também se abster sexualmente por esse período.
porque a próstata é uma glândula, vamos dizer assim, sexual e urológica também, que ela, nesse tipo de atividade, ele acaba alterando e você pode ter um exame que não é o real. Então, esperar, conforme disse o doutor Marcelo, 72 horas para que você faça o exame, ou pelo menos informar no laboratório que você andou de bicicleta, andou a cavalo ou teve atividade sexual nas últimas 24 horas, porque, na verdade, pode dar alterado. Uma coisa que a gente vê é que o pessoal tem, e aí nós vamos entrar, inclusive, quase que numa área médica, Marcelo, pacientes que morreram de outra causa. Né? Tinha PSA normal, morreu de acidente. E chegou lá, detectou-se 15% de câncer de próstata desses casos. Existe alguma forma de você detectar precocemente, mesmo aqueles que não aumentam o PSA? É o desafio da ciência, né? É o desafio. Né? Existem trabalhos feitos em países que têm uma longevidade muito alta, no Japão, por exemplo, que pacientes acima de 90, 100 anos, você faz a necropsia clínica e faz a avaliação da próstata, você tem um alto índice de câncer de próstata. Assim como o câncer de mama. Isso quer dizer que você vai envelhecendo, fica esperto que você vai ter câncer de próstata. Então, é mais ou menos isso. Então você... O que é o câncer? O câncer é uma sinalização celular diferente do que tinha e começa a dar problema no DNA da célula e aquilo lá altera e vira um câncer, vira um aumento de tecido inapropriado. Então, isso acontece com o envelhecimento. Então, o aumento da longevidade espera-se que aumente os cânceres, principalmente no homem da próstata. A partir dos 75 anos de idade, hoje, a Sociedade Brasileira de Urologia americana, depois de alguns trabalhos que foram fazer epidemiologia da doença, a gente sabe que esse tipo de câncer, se aparecer, vai ser um câncer muito lento e não vai trazer a morte desse paciente. O que traz geralmente a morte desse paciente são as causas cardiovasculares. Então, nesses pacientes acima de 75 anos, a gente procura, se faz o diagnóstico, a ter terapias menos invasivas para ajudar na saúde, porque a qualidade de vida, se você pega e faz uma cirurgia no idoso, corre o risco de fazer a cirurgia, corre o risco de ter os problemas do tratamento, e isso ser muito pior e deletério para a saúde do paciente. Perfeito. Nós estamos chegando ao fim do nosso programa e o doutor Marcelo chamou a atenção para a saúde do homem, não a saúde da próstata. Né? Então, você que está nos acompanhando, fique atento, não só para o problema urológico, embora seja muito importante, você deva, pelo menos uma vez por ano, se tiver mais de 40 anos, fazer o seu PSA e acompanhar com o seu médico e não se esquecer dos cuidados em termos de prevenção real. Doutor Marcelo, muito obrigado pela sua aceitação e quero deixar aqui o minuto final para suas considerações finais. A nossa consideração é o apelo, né, que tem todo o Novembro Azul. É uma campanha que a gente já faz há muito tempo. A Sociedade Brasileira de Urologia vive apoiando esse tipo de evento, porque é uma promoção da saúde. E quero agradecer ao senhor, as pessoas que estão na comunicação, nos dão esse intervalo para a gente falar. E graças a Deus a gente tem ajudado muitas pessoas. Eu trabalho também no Hospital do Câncer, então a gente enfrenta essa doença do câncer todo dia, toda semana, e a gente vê o benefício que é essas campanhas de promoção da prevenção à saúde. Parabéns ao senhor, parabéns à TV Educativa por ter essa importância desse assunto. Muito obrigado. Siga nossas redes sociais, @Dr. Luiz Ovando. Vejo você no nosso próximo programa. Até lá.